Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos de volta aqui no nosso bate-papo semanal para falarmos sobre a Bíblia Sagrada. E hoje, de maneira especial, eu quero falar sobre a relação, se é que existe, entre alguma profecia bíblica e este ataque recente da Rússia sobre a Ucrânia. Você sabe que este é o tema que está inundando as redes sociais, os telejornais, os noticiários, seja da internet, seja do rádio, da TV, enfim, todo mundo está comentando a esse respeito. Alguns estão preocupados do ponto de vista econômico. Que impacto isso pode ter sobre as bolsas de valores, o preço do barril de petróleo, a alta do dólar? Será que pode ameaçar a volta da inflação em países como o Brasil? Outros estão pensando até no que pode acontecer em termos de racionamento de comida, alimento ali na Europa Ocidental. Países como a Alemanha começam a ficar preocupados. Alguns até sugerem estocar alimentos. Outros estão mais preocupados do ponto de vista militar. Será que seria esta a iminência de uma terceira guerra mundial? E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a relação que existe, se é que existe, entre a Rússia, a hegemonia da Rússia, ou a tentativa de hegemonia da Rússia, ali sobre os Balcãs e também descendo aqui para a Europa Ocidental, e a Bíblia Sagrada. Será que existe alguma profecia bíblica que fale a esse respeito? Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de convidar você que não é inscrito aqui no canal a se inscrever, venha fazer parte da família Rodrigo Silva Arqueologia. O seu comentário será muito bem-vindo aqui. Se você gostar do vídeo, deixe o seu like, isso também ajuda ao vídeo. E se você também quiser, pode ajudar a divulgar esse canal aqui para outras pessoas, tá bom? Então não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações, assim você saberá sempre que eu postar alguma coisa nova aqui. E aproveitando, se você ainda não é parte daqueles mais de 6 mil alunos, já estamos chegando a 7 mil alunos que estudam a Bíblia comigo semanalmente no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, então está aqui o meu convite. Eu vou deixar aqui no descritor o link, como é que você pode saber mais sobre esse curso sobre a Bíblia. Toda semana tem uma aula inédita sobre a Bíblia Sagrada. Estamos começando com Gênesis, Êxodo, Levítico, vamos até ao Apocalipse. Você vai aprender a Bíblia toda e eu vou ter o privilégio de ser o seu companheiro de jornada nesse estudo profundo da Palavra de Deus, porém com didática, com exemplos e também correspondências com o mundo arqueológico, contextual, as línguas originais, tá certo? Então, depois que você assistir o vídeo aqui, clique no link abaixo e saiba mais detalhes sobre o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Continuando aqui a minha explanação, eu poderia falar um pouco sobre o conflito ali da Rússia com a Ucrânia a partir do ponto de vista histórico, político, mas eu acho que não vou tanto levar em conta esses detalhes por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu não sou especialista em política internacional e aquele recorte da geografia mundial não é necessariamente o meu campo de domínio, de estudo. Eu estudo mais Oriente Médio, arqueologia, a história antiga, a Bíblia, a filosofia. Então, seria um recorte que eu prefiro deixar que os especialistas em política internacional ou especialistas em história da Rússia possam contar para vocês, e eu sei que eles farão com muito mais rigor e maestria do que eu poderia fazer. Além disso, a segunda razão é porque a internet já está inundada de vários vídeos aí de toda natureza, com cientistas políticos, jornalistas, comentaristas, políticos, que estão explicando para as pessoas aí o que significa esse conflito, por que a Rússia resolveu entrar ali na Ucrânia, quais as reverberações que isso pode ter para o mundo ocidental, por que a Europa está ali reagindo como está reagindo, é uma guerra justa, injusta? Então você já tem uma leva de comentários nesse sentido aí. Eu achei então que seria desnecessário apenas multiplicar palavras aqui ou sistematizar o óbvio. Então eu preferi falar de uma forma que eu possa falar do meu ponto de vista e do meu expertise, que é Bíblia Sagrada. Porque essa também é uma temática que tem levantado aí com relação a esse ataque da Rússia. Existe ou não alguma profecia bíblica alusiva a este evento? Direta ou indireta? Será que a Rússia estava predita na Bíblia Sagrada? Deixe-me começar respondendo para vocês, assim, para não enrolar. Eu posso dizer que existe sim e não uma profecia bíblica a esse respeito. Aí você pode falar, aí você me enrolou sim e não?
Fique comigo até o final do vídeo e você vai entender o porquê dessa resposta aparentemente dúbia do sim e do não, tá bom? Eu vou primeiro começar com uma explanação que eu particularmente vejo um pouquinho diferente. Mas há muitos teólogos, muitos pregadores que veem no livro de Ezequiel, especialmente Ezequiel capítulo 38, uma profecia sobre a Rússia. E eu vou ler para vocês o texto que eles pegam, achando que aqui é uma profecia sobre a Rússia e Israel. Especialmente teólogos que têm uma escatologia. O que é escatologia, Rodrigo? Escatologia é aquele ramo da teologia que estuda o fim do mundo, tá bom? Você tem a escatologia pessoal, particular, que é aquela que estuda o que acontece após a morte do indivíduo. Ou seja, a vida dele acaba e o que acontece depois da morte. Esta é a escatologia particular, individual. E a escatologia geral é o que acontece no fim da história, o fim do mundo, o juízo final, o apocalipse, tá certo? Então, um ramo de pregadores e teólogos muito popular hoje, que são os chamados dispensacionalistas, que acreditam que o fim do mundo está atrelado também à vinda de um anticristo e alguma coisa político-militar envolvendo Israel, Estados Unidos, os países do Ocidente, e contra Israel, a China e a Rússia. Essa visão escatológica, chamada também dispensacionalista, ela ficou muito popular por causa dos livros e dos filmes de Tim LaHaye, que baseado nas obras de Lindsay, falava sobre o fim do mundo, especialmente na época da Guerra Fria, quando era um costume de muitos púlpitos americanos demonizar os russos e a União Soviética. Aí a União Soviética caiu, mas o dispensacionalismo continuou, apenas mudando alguns detalhes da sua interpretação profética, mas continuaram, em essência, dizendo que o anticristo provavelmente será um russo, alguém que virá contra Israel, apoiado pela China. E agora, com esse predomínio da China sobre o comércio, ameaçando superpotências como Estados Unidos, e ultimamente esta reviravolta que os russos estão dando através do seu presidente em dominar o mundo, em expansionismo e luta pelo poder, aí alguns estão querendo rever aquelas predições dispensacionalistas e estão enxergando aí um cenário profético, sobre o qual eu vou reagir daqui a pouquinho. Antes eu quero apenas colocar uma observação. O que eu vou ler aqui e vou explicar para vocês, eu não concordo com algumas dessas explicações. Mas eu não concordo de maneira muito respeitosa. Eu não gosto muito, vocês que me conhecem aqui, que me acompanham, eu não gosto daquelas pessoas que põem as ideias deles sempre à base da ridicularização ou da invalidação do outro. Deixe-me dizer que há teólogos de grande calibre intelectual e respeito na academia que dizem o que eu vou dizer aqui, mas eu respeitosamente discordo deles. Então vou apresentar o que esses teólogos falam, qual a minha visão, porque eu discordo, e no final você vai poder ter um cenário bíblico acerca desse contexto recente que estamos vivendo, para você se posicionar a respeito do que a Bíblia falou acerca desses fatos, se falou diretamente ou indiretamente, e entender a minha ambígua resposta quando eu disse que a Bíblia prevê e não prevê ao mesmo tempo o que aconteceu agora na Ucrânia, tá bom? Vamos lá. Os dispensacionalistas que veem um papel hegemônico da Rússia, antiga União Soviética, juntamente com a China, lutando contra Israel no fim dos tempos, eles tomam, acima de tudo, o texto de Ezequiel, capítulo 38, que eu convido você não apenas para abrir a sua Bíblia e ler comigo, mas ficar com sua Bíblia aberta, que nós vamos passear bastante aqui em Ezequiel e em outros livros da Bíblia, tá bom? Ezequiel 38 diz assim: profecia contra Gog. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, vira o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Mesec e Tubal, e profetize contra ele, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, de Mesec e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada.
Aí ele vai falando mais desses inimigos de Israel que vão se ajuntar com esse príncipe de Rosh, também chamado Gog, e vão atacar Israel. Então a dedução, assim, explicando de maneira bem rápida, seria o seguinte: na visão de alguns pregadores, Rosh, eu li como está em hebraico, aqui na minha Bíblia, na tradução, na Nova Almeida atualizada, está Rossi. Para eles, esse Rossi seria a Rússia. Seria a Rússia. Talvez a Bíblia que você esteja lendo, algumas versões estão diferentes. Diz assim, o principal príncipe, ou o primeiro príncipe, e outras trazem apenas o príncipe, sem nenhum adjetivo. E outras Bíblias, como a Nova Almeida atualizada, traz príncipe de Rossi, com R maiúsculo. Então dá a entender que Rossi é uma região, e que esse príncipe seria o chefe dessa região. Então eles pensam que esse Rossi seria já uma profecia do livro de Ezequiel sobre a Rússia, porque Rossi e Rússia parecem, assim, foneticamente o mesmo nome, ó. Ou em hebraico, né, Rosh e Rússia. Também pensam que o nome Mesek parece com Moscou, Mesek, Moscou. E eles pensam também que Tubal também seria uma outra região da Rússia, Tubalski. Então eles fazem essa leitura, Ros como sendo a Rússia, Mesek como sendo Moscou e Tubal como sendo Tobolski. E acham, olha, aqui em Ezequiel, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Ezequiel profetizou de 593 até 570, mais ou menos, 71 a.C. Foi o período da vida de Ezequiel, não da vida dele toda, mas dele como profeta, tá bem? 6º século a.C. Então, que no 6º século a.C. já estava profetizado que a Rússia viria do norte para atacar Israel. Então, muitos veem que este movimento do presidente Putin, que já está no poder há 22 anos, ele é realmente é difícil chamá-lo de ditador, porque ele foi eleito, mas é uma eleição que já está se perpetuando. Ele muda as regras do jogo para continuar no poder. Já está há 22 anos no poder, e se nada mudar, vai continuar por outros 20 anos no poder. E ele está fazendo movimentos ali de trazer de volta a grande mãe Rússia que havia na época da Guerra Fria. Então muitos pensam que já podem ser os movimentos finais dos russos para cumprir a profecia de Ezequiel e em breve atacar Israel, onde haverá a guerra do Armagedon, que na visão deles o Armagedon seriam estes exércitos que viriam do norte de Israel, é claro, e atacariam Israel, e ali no vale do Armagedon, que seria hoje o vale de Jezreel, eles entrariam em conflito. Israel de um lado com seus aliados, os russos do outro lado com seus aliados, leia-se China e outros mais, talvez Coreia do Norte, alguma coisa assim. Será que é isto mesmo? Bom, deixe-me dizer aos irmãos que é complicado falar de cara que esse Rússia aqui seria a Rússia. Eu tenho dificuldades. Pegar apenas o nome por um fonema e falar assim, olha, tal qual, é muito perigoso, porque a gente tem, por exemplo, eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, você tem, por exemplo, a ilha de Java, e você tem Jaffa, mencionado lá no Gênesis capítulo 10, e não tem nada a ver um com o outro. Então eu acho meio estranho pegar só a fonética, mesmo porque a origem do nome Rússia, Rusi, ela é uma origem que vem ali do século 9 da nossa era, tá certo? Todos os etimólogos que você estuda, eles falam que os russos, na verdade, eles vieram ali mais ou menos no século 9, são tribos bárbaras que ficaram ali se assentando nos Balcãs, especialmente Kiev e outros mais, e até possivelmente esse nome russo, ou Rússia, originalmente significaria remadores, homens que remam, mas é um nome que só foi atribuído à região ali, na Idade Média. Mas eu sei que eu falando isso, você pode dizer assim, mas Rodrigo, a Bíblia é uma profecia. Nada impede de um nome que vai ser dado séculos depois ter sido profetizado na Bíblia antes. Eu concordo com você. Tanto é que o nome de Ciro já aparecia no livro de Isaías, pelo menos 200, quase 300 anos antes do nascimento de Ciro.
É verdade. Mas eu não posso simplesmente pegar uma fonética similar e achar que é, porque no caso de Isaías, o nome Ciro aparece claramente ali, Ciro, e você lê depois que é Ciro, tá certo? Agora aqui não, está um nome assim que soa familiar. Sem contar que gramaticalmente eu tenho dois problemas aqui em entender esse príncipe de Rossi como sendo um nome próprio, o nome de um lugar. O primeiro problema gramatical que eu tenho é que no original hebraico a expressão príncipe de Rossi seria Niesh Rosh, o cabeça. Esse Rossi é Rosh, cabeça em hebraico. E eu não tenho na Bíblia nenhuma informação de qualquer lugar chamado Rosh, cabeça, como se fosse um toponímio, tá certo? O nome de um lugar. Não faz sentido. Nem na Bíblia, nem na literatura acadiana, nem na literatura babilônica, nem na literatura egípcia, nem nos índices geográficos que nós temos dos escritos antigos, nós não temos nenhuma menção a qualquer lugar chamado Rosh. E na Bíblia, há várias vezes que a palavra Rosh aparece, e em todas elas, Rosh significa cabeça, topo, começo, principal, mas nunca Rosh significa lugar, em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia. Em segundo lugar, eu tenho um problema aqui, porque os que deduzem assim pensam que o correto seria o príncipe de Rosh, de Mesec e de Tubal, para dizer que o Gog, da terra de Magog, seria o presidente dos russos, que seria o líder ao mesmo tempo de Moscou, não é isso? De Moscou, de Tobolsky e da Rússia. Mas para eu fazer essa construção, eu teria que ter um vav conjuntivo depois de Rosh. E não há esse vav conjuntivo. Então, aqui dá a entender que é o seguinte: um príncipe cabeça, um príncipe do topo, tá certo? E que a profecia é contra Mesec e contra Tubal. E não que Mesec, Rosh e Tubal seriam regiões de Magog. Gramaticalmente, isso não se sustenta. Então, para mim, eu já tenho uma dificuldade aqui nesse sentido. E o que seria Gog e Magog? A gente vai encontrar a referência a Gog aqui no livro de Gênesis, capítulo 10, quando fala da genealogia das nações. Você tem Gênesis capítulo 10, versículo 2, você fala dos filhos de Noé, você se lembra, Cam, Sem e Jafé. E os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, que menciona lá, Mesec e Tiras. Eu tenho que admitir que quando a gente pega a migração dos filhos de Jafé ali na configuração mundial após o dilúvio, a maior parte dos autores pensam que, de fato, eles migraram para a região dos Balcãs, do Mar Cáspio, do Mar Negro, região que futuramente seria ocupada pelos russos. Isso eu devo admitir, tá certo? Há até alguns que pensam que provavelmente Magog seria a região ali da Armênia, de povos que foram para a Armênia, o Cáucaso, tá certo? Então, realmente, parece que Magog é a região que vai coincidir com o que hoje é a Rússia. Não só a Rússia, mas também ali os Balcãs, aquela região. Isso é verdade. Mas será que Ezequiel tinha literalmente aquela região quando ele falou da profecia contra Gog e Magog? Ou seria isso um símbolo para outra coisa? Então, para explicar isso aqui dentro do contexto, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. Quando você pega o livro de Ezequiel como um todo, é um livro muito bem dividido. Se você pegar os 33 primeiros capítulos de Ezequiel, eles parecem ter sido escritos justamente entre 593 a.C., que eu falei que é o início ali do ministério profético de Ezequiel, até 587 ou 586 a.C., que quando Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém. Então, se você pegar os 33 primeiros capítulos de Ezequiel, eles são sempre capítulos de uma advertência contra Judá, acerca dos pecados que eles estavam cometendo e da vinda dos inimigos para destruir o templo. Sempre assim, uma advertência. O templo vai ser destruído, cuidado, o templo vai ser destruído, o Egito desce
Sempre é isso. Os 33 primeiros capítulos de Ezequiel são sempre uma advertência dada ao povo por causa dos pecados do povo eleito, do povo de Judá, né? Porque o povo de Israel nessa época já tinha sido eliminado pela Assíria em 722 a.C. Então a profecia de Ezequiel é contra Judá e a sua capital Jerusalém. Então os 33 primeiros capítulos foram escritos provavelmente antes de 587 a.C., que é quando o templo de Jerusalém é destruído. E são sempre, a temática é sempre advertência, warning, como diz em inglês. Advertência, alerta, arrependam-se. Agora, se você pegar do capítulo 34 até o último capítulo de Ezequiel, você vai ver que aí você já trata de uma profecia de conforto, desde o capítulo 34 até o capítulo 48. Aí você já tem profecias de conforto. É como se a primeira metade de Ezequiel falasse assim, ó, cuidado, vocês vão ser destruídos. Aí eles são destruídos. Aí a segunda metade fala assim, agora que vocês foram destruídos, não fiquem arrasados. Deus vai restabelecê-los. Aí você abre justamente essa profecia no capítulo 34, mostrando a profecia contra os pastores infiéis de Israel e como é que Deus vai castigar aqueles que puniram Israel e como Deus vai restaurar Israel. O capítulo mais bonito dessa segunda metade para mim é o capítulo 37, que é a visão do vale de ossos secos, onde Deus fala assim, profetiza esse vale, provavelmente o vale do Cedron, que ali o vale do Cedron em Jerusalém tinha muitas sepulturas, então Deus fala com Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos. Deus fala, será que esses ossos podem voltar à vida? Será que Israel pode revigorar? Profetiza esses ossos para que revivam. Aí Ezequiel profetiza, os ossos pegam carne, tendões, músculos e voltam à vida. Quer dizer, a restauração de Israel. Muitos dispensacionalistas veem aqui uma profecia da restauração do Estado de Israel em 1948. Eles acham que em 48 se cumpriu essa profecia de Ezequiel capítulo 37. Agora, é interessante que depois dessa restauração de Israel, a profecia fala que quando Israel estivesse seguro e em paz, Gog e Magog iriam atacar novamente Israel. Então veja bem, Israel foi advertido no início contra o ataque, o templo é destruído, na segunda metade há a promessa da restauração de Israel, mas dentro dessa promessa há a advertência que Gog e Magog iriam se levantar contra Israel vindos do norte. Iriam tentar destruir Israel, mas que o Senhor pelejaria por Israel. Aí que muitos fazem a leitura disso com o Armagedon, a hecatombe final, onde Deus intervém ali e Israel vence e vence o anticristo e tudo mais. Mas vamos com calma. Compensa depois você ler essa parte aqui. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando Ezequiel, na primeira parte, vai falar dos inimigos de Israel, as nações inimigas de Israel, especialmente ali no capítulo 25 até o capítulo 32, ele cita 7 nações inimigas de Israel. Ali na primeira parte, né, do capítulo 25 até o capítulo 32. Ele cita Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Tá bom? 7 civilizações. Mas me chama a atenção que ele não cita a Babilônia. E a Babilônia, mais do que qualquer um desses outros aqui, foi o reino que destruiu o templo. Nabucodonosor, que levou os judeus em cativeiro, destruiu a cidade, destruiu o templo, veio 3 vezes a Jerusalém, e numa dessas aí destruiu o templo em 587 a.C. ou 586, de acordo com alguns historiadores. Por que a Babilônia não é citada, sendo que ela é a principal inimiga de Israel? E quando você vai ler também aqui sobre Gog e Magog, ele também cita os aliados de Gog e Magog, e ele cita aqui quem seriam eles. Ele cita os persas, o verso 5 aqui, ele cita os persas, os etíopes, Puti, tá certo? Cita Gomer, cita todos que vêm do norte, e lá em cima ele fala ainda de Rosh, Mesec e Tubal, mas não cita a Babilônia. Por que a Babilônia, que foi o principal inimigo de Israel durante o contexto de Ezequiel, não é mencionada aqui nesses momentos tão cruciais do livro, do capítulo 25 em diante? Ou será que Babilônia foi mencionada, porém de maneira codificada? Sabe por quê?
Quando você vê Gog e Magog, há uma disputa entre os especialistas, o que seria Gog e Magog. Para mim, esse argumento que eu vou dar para vocês aqui, ele não é tão forte, não. Eu admito para vocês que não é um argumento tão forte. Mas como ele é citado por muitos teólogos de prestígio, desculpa que a câmera balançou um pouquinho aqui por causa da mesa, como ele é citado por muitos acadêmicos, muitos eruditos, eu vou citá-los aqui apenas para você ter também. Eu tenho alguma dificuldade com esse argumento, mas ele também não é de todo desprezível, não. Acredita-se que Ezequiel pode ter usado aqui uma forma codificada de falar sobre a Babilônia, uma forma codificada que os especialistas chamam de Atbash. O que é Atbash? Atbash era uma técnica que alguns profetas usavam, alguns livros judeus, de codificar o nome do inimigo, mudando as letras do seu nome. Nós temos textos de Qumran que falam a respeito do Atbash, tá certo? Então vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui o alfabeto hebraico, ele vai aparecer espelhado para vocês, mas eu acho que dá para vocês terem uma noção. E aqui eu tenho o alfabeto hebraico desde a letra Aleph até a letra Tav, tá bem? As 22 letras. Embaixo eu tenho o alfabeto hebraico de novo, só que de trás para frente. Então, se está de trás para frente, aqui você tem a letra Tav, que é a última, mas embaixo tem o Aleph. Depois você tem o Beit, que é a segunda letra, e você tem o Shin. Depois você tem o Gimel, e você tem o Rosh. Então você pega o mesmo alfabeto, coloca em cima de um lado e embaixo do outro. Aí o que eles fazem? Eles pegam as letras do nome desse império e trocam pela letra que está em cima. Quer um exemplo na Bíblia? Bem fácil de você entender? Eu vou dar para você. Um exemplo que eu tenho aqui, de baixo na Bíblia, é do livro de Jeremias. Acompanhe comigo na Bíblia aí. Jeremias capítulo 25, versículo 26. Jeremias capítulo 25, versículo 26. Eu vou ler como está na minha tradução, na Nova Almeida atualizada. Então vamos lá. Jeremias 25, 26 fala assim: todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, o rei da Babilônia. Assim está na tradução. Mas aqui na Nova Almeida atualizada tem uma notinha de rodapé, depois da palavra Babilônia. E embaixo ele me diz assim, olha, em hebraico, Sheshak, uma forma em código para designar o nome da Babilônia. Então, na minha tradução traz rei da Babilônia, mas em hebraico está Melech Sheshak, rei de Sheshak. Só que os comentaristas sabem que Sheshak é uma forma codificada do nome da Babilônia. Por isso já traduziram rei da Babilônia. Isso aparece pelo menos umas 4 ou 5 vezes aqui no livro de Jeremias. E como é que Sheshak aparece aqui? Simples. Se você pegar aqui, eu vou tentar circular para ficar mais fácil para vocês. Eu vou circular as letras do nome Babilônia ou Babel em hebraico, tá bom? É a letra Beit, tá certo? E a letra Lamed. Deixa eu ver aqui que eu estou vendo de trás para frente aqui. Aqui tá aqui, Lamed. Se você olhar bem aqui, olha, eu circulei para você as 2 letras hebraicas do nome Babel. Então, Babel em hebraico, que seria Babilônia, você escreve assim, ó. Babel. Babel. 2 beits e o Lamed, tá bom? 2 beits e o Lamed. Aí, se você pegar abaixo da letra beit, você tem justamente a letra shin. Então, aqui eu posso substituir o beit pelo shin. E embaixo da letra Lamed, que está aqui, você tem a letra kuf, ou kaf. Então, eu posso escrever justamente assim. Então, eu vou ter aqui o nome Sesh, ou Seshek, que é o nome codificado da Babilônia. Isso aparece, como eu falei com vocês, pelo menos umas 5 vezes em Jeremias. E alguns autores pensam que Gog e Magog também seriam um recurso de Atbash usado por Ezequiel para codificar o nome da Babilônia, mas usando um outro tipo de recurso.
Ao invés de citar a letra Beit, Lamed, eles citam a letra seguinte. Aí fica Gimel, Gimel e Men, que forma Magog, se você escrever espelhado. A dificuldade com essa interpretação, eu até escrevi aqui, olha, como escreve Gog e Magog, e Babel embaixo. Aqui lá eu tinha escrito em hebraico cursivo, aqui eu escrevi em hebraico quadrático. A dificuldade é que você tem um Vav aqui no meio, que fica meio deslocado nesse tipo de Atbash. Mas há muitos comentaristas que pensam que isso não interfere na forma de codificar e que o nome Magog seria um codinome para a Babilônia. Ainda que eu não possa depositar todas as minhas contas nisto, essa informação ela me chama a atenção para decifrar o que Ezequiel, na verdade, estaria querendo dizer em sua profecia do capítulo 38. Sabe por quê? Quando eu vejo aqui, ele realmente fala de um ataque a Israel. E parece que é um ataque liderado pela Babilônia. Por que eu sei que é a Babilônia? Porque lá no Novo Testamento, inspirado por Deus, o autor do Apocalipse, o apóstolo João, fala do mesmo ataque, só que ele fala que é a Babilônia mística, a grande prostituta, aquela que reúne os povos de todo mundo para atacar a Nova Jerusalém. E o nome Gog e Magog é repetido. Você quer ver? Olha aqui, eu vou ler para você aqui, olha. Apocalipse, capítulo 20. Abra sua Bíblia aí comigo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, que é Jerusalém. Porém desceu o fogo do céu e os consumiu. Então a mesma visão que eu encontro aqui em Ezequiel, eu encontro no Apocalipse, até com o nome Gog e Magog. E Gog e Magog é ligado justamente com Satanás, e um pouquinho antes fala da grande Babilônia, a Babilônia mística. Continuando aqui a leitura, me chama a atenção que até algumas promessas que Deus faz da restauração de Israel aqui são retomadas no Apocalipse. Por exemplo, aqui em Ezequiel capítulo 37, fala o seguinte, olha, sobre Israel, capítulo 37, verso 25. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será príncipe deles para todo sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel. Olha, o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. João mostra quando é que essa profecia vai se cumprir e como ela vai se cumprir. Apocalipse capítulo 21 diz aqui, olha, só um minuto, capítulo 21, versículos 1 em diante. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Se a nova Jerusalém não pode ser essa Jerusalém que nós temos hoje aqui, porque essa nova Jerusalém descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, preste atenção, as mesmas palavras de Ezequiel, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Perceberam? As mesmas palavras de Ezequiel, a única diferença é que aqui Ezequiel fala assim, Deus estará com eles, eles serão o meu povo, no singular, dando a entender Israel. João multiplica isto, eles serão povos de Deus no plural. Mas ao mesmo tempo, olha,
O meu tabernáculo estará com eles, diz Ezequiel, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles, os seres humanos, serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Não é que João está contradizendo Ezequiel, mas parece que João, inspirado igualmente por Deus, ampliou o cenário visto por Ezequiel. O que Ezequiel falou, aparentando ser algo localizado em Jerusalém e Israel, João amplia para a Nova Jerusalém e todos os povos que aceitarem o Messias, independente de serem da etnia judaica ou não. Por isso que eu tenho dificuldade de ver aqui uma profecia relacionada necessariamente a uma intervenção militar contra Israel, porque aparentemente não é isso que está dizendo o texto. Quer ver outra coisa mais? Eu sei que a Bíblia fala várias vezes do norte como sendo os inimigos que vêm, mas será que precisamos literalizar isso? Porque aqui tanto fala dos montes de Israel como o norte. Ora, aqui fala também, olha interessante essa passagem que eu li para vocês, Ezequiel capítulo 38, versículo 22. Olha como fala que ele vai castigar Gog e Magog. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre eles e as suas tropas. Aí você vai para Apocalipse capítulo 16, que fala das 7 últimas pragas, inclusive uma delas é a praga do Armagedon, e ali você tem exatamente os mesmos elementos, chuva de granizo, fogo, chuva torrencial, sangue, as mesmas pragas. Então Ezequiel capítulo 38, 22 é ampliado em Apocalipse capítulo 16, que fala das últimas pragas. E não é uma referência exclusiva a Israel, fala do mundo inteiro. E quando fala o mal vem do norte, por que do norte? Se você ler várias vezes na Bíblia, o norte, por exemplo, Isaías 14, verso 13, Salmo 48, verso 2, lá fala que Deus se assenta do norte. E a grande petulância do diabo é: eu me assentarei na montanha do norte. Quer dizer, alguém que quer se colocar no lugar de Deus. Por isso que os inimigos de Israel vêm do norte, porque eles são, em última instância, o diabo, Satanás. Você pode olhar que, por exemplo, em Isaías, o rei de Tiro é um personagem histórico, mas ao mesmo tempo é o diabo usando-o. Então, Gog, rei de Magog, é o anticristo, é um personagem histórico, mas ao mesmo tempo usado pelo diabo. Tá, Rodrigo, você falou, e quando é que vai se cumprir isso aqui? Se eu entendo bem, eu não acredito que será uma guerra que mostrará ao mundo que Jesus está para voltar. Sabem por quê? Porque quando eu vou a Mateus, capítulo 24, e preste atenção nesse versículo para você entender o ataque da Rússia sobre a Ucrânia. Mateus, capítulo 24, diz assim: os discípulos perguntaram a Jesus qual seria o sinal da volta de Jesus, não é isso? E também da destruição de Jerusalém no ano 70. Aí Jesus vai responder para eles sobre o sinal da volta de Jesus. E no verso 4 ele começa assim: tenham cuidado que ninguém os engane. Aí ele fala que se levantarão falsos cristos e enganarão a muitos. E ele continua: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. O que estamos ouvindo falar agora? Guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos. E não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, se é uma guerra do Armagedon, que vai trazer a volta de Jesus como último elemento, uma guerra cósmica, uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, então por que Jesus falou: vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, não é o fim? Se fosse uma guerra contra Israel, uma guerra literal, aquele que determinaria o último evento do anticristo, imediatamente anterior à volta de Jesus, ele falava: vocês ouvirão falar de uma grande guerra, então fiquem alerta, porque é o fim. Jesus não falou isso. Ele falou: não se assustem com as guerras e rumores de guerras, porque não é o fim. E ele continua dizendo: porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Em nenhum momento Jesus colocou uma grande guerra mundial como sendo o último sinal que marca a sua vinda. Pelo contrário, ele falou: as guerras vão acontecer ao longo da história. Nação contra nação, rumores de guerras, fome. Mas não se assustem,
Não é o fim. No máximo, o princípio das dores. Então, por isso que eu não posso acreditar que vai ser uma guerra final que vai trazer Jesus. E se for assim, qual é a guerra do Armagedon? Agora sim. Aqui que eu vejo o cumprimento de Ezequiel capítulo 38 em duas fases. Como eu sou pré-milenialista, ou seja, eu acredito que a volta de Jesus acontece antes do milênio, e que o milênio não será necessariamente um reino de Cristo aqui na Terra, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que ele destruirá o ímpio com a espada que sai da sua boca. Então será revelado o iníquo, diz o apóstolo Paulo, ao qual o Senhor destruirá com o sopro da sua manifestação e com o fôlego da sua glória. Então o próprio Jesus, voltando nas nuvens do céu, vai colocar o diabo preso e vai causar o fim do reino do mal. 1000 anos depois, quando a Nova Jerusalém descer do céu, e há comentaristas que pensam que a Nova Jerusalém vai descer exatamente onde está a Jerusalém atual, porque um texto de Zacarias fala que o Messias virá e ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que fenderá de um lado para o outro, abrindo um grande vale. Então há muitos comentaristas, não vou tomar tempo para explicar aqui hoje, porque o vídeo já está longo, que acreditam que a Nova Jerusalém de Apocalipse ela vai descer justamente no lugar da Jerusalém de hoje. E quando ela descer, a Bíblia fala que o diabo será solto. E ele reunirá todos os seus súditos. Provavelmente haverá uma ressurreição desses ímpios. Por que eu acredito nisso? Porque quando Jesus volta, a Bíblia fala que os ímpios vão ser mortos. E se 1000 anos depois eles se ajuntam ao diabo para poder atacar a Nova Jerusalém, é porque eles ressuscitaram. Tá certo? Eles ressuscitaram. Tanto é que o Apocalipse fala que quando eles morrerem, eles receberão o dano da segunda morte. Da segunda morte. Ora, a Bíblia fala que a todos os homens está ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Mas se o Apocalipse fala que é o dano da segunda morte, então que segunda morte seria esta que as pessoas devem temer? A segunda morte é justamente essa morte que acontece depois do milênio, quando os ímpios são ressuscitados, se juntam ao diabo numa tentativa última de tomar o acampamento dos santos, e aí descerá fogo do céu e os consumirá. E o Apocalipse chama isso de Gog e Magog. Então, para mim, esta é a explicação de Ezequiel capítulo 38. Como é que eu vejo o conflito que está acontecendo agora ali nos Balcãs? Eu vejo primeiro assim, com muita tristeza, com profunda dor por inocentes crianças que devem estar sendo mortas, famílias que estão tendo que correr dos seus lares, deixando para trás tudo, o horror de uma guerra. O Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, não declarou guerra a ninguém. Então a nossa geração não sabe bem o que é uma guerra. É triste, mas aqueles soldados brasileiros que já foram para o Haiti ou para situações assim de guerra sabem como é terrível isso. Eu já estive perto de guerra. Irmãos, é algo terrível. Vamos orar muito pelos que estão sofrendo. E para mim aquele conflito ali está dentro do que Jesus falou que iria acontecer. Guerras e rumores de guerra, fomes em vários lugares, nação se levantando contra a nação. Então eu tenho uma profunda dor e um pesar pelo que está acontecendo com essas pessoas. Mas eu não fico assustado nem temorizado, sabem por quê? Porque Jesus falou, não vos assusteis. Se eu me assustar, eu não estou confiando na palavra de Jesus. Ele falou, não vos assusteis, não é o fim. A guerra do Armagedon vai ser justamente aquele evento final. Na volta de Jesus e 1000 anos depois, na Nova Jerusalém, quando, segundo o Apocalipse, descer fogo do céu e consumir Gog e Magog, todos os aliados de Satanás, que são, em última instância, a Babilônia mística ressuscitada. É assim que eu entendo essa profecia, é assim que eu entendo essa previsão. Eu espero que o meu conteúdo aqui tenha ajudado você a entender mais esse assunto e continue estudando a palavra de Deus, tá bom? Aqui embaixo está o link, inclusive, do curso A Bíblia Comentada, e eu espero que você possa aprender cada vez mais das páginas desse livro sagrado, a palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.